Olá, alunos do oitavo ano. Aqui estamos para mais uma aula. Dando continuidade ao conteúdo sobre as bandeiras e a época do ouro, vamos rever alguns pontos e ver as mudanças que aconteceram no Brasil nessas épocas. O primeiro ponto, que essas mudanças fizeram foi a anulação dos efeitos políticos do Tratado de Tordesilhas durante a União Ibérica, entre os anos de 1580 e 1640. O que era isso? Esse tratado dividia o Brasil entre Espanha e Portugal. As terras à direita do tratado seriam de Portugal e as da esquerda da Espanha. Então, com as bandeiras, Portugal expandiu seus territórios para além do Tratado de Tordesilhas, né? Indo além do tratado e quebrando as fronteiras. Além das bandeiras, tinha também o trabalho missionário dos padres jesuítas, onde eles criaram aldeias no interior do Brasil e viviam com os índios. Eram as aldeias missionárias ou missões jesuíticas. Além disso também, a coleta de drogas do sertão fez abrir caminho e rotas para o interior do Brasil. Outro ponto que serviu para a expansão territorial brasileira foi a expansão da pecuária, com a criação de gado bovino, que abriu caminho também para o interior. E o último ponto foi a atividade mineradora, que transformou o cenário brasileiro. Vamos ver agora como as bandeiras ocuparam o interior do Brasil e trouxeram mudanças para o nosso território. Primeiro, diversos fatores contribuíram para o modo como o território brasileiro foi ocupado, no período colonial e povoado mais tarde. Alguns fatores contribuíram para essa interiorização: a criação do gado bovino, o bandeirantismo, a mineração, a possibilidade de perder o controle da foz do rio Amazonas e as reduções ou missões jesuíticas. Existiu vários tipos de bandeira no Brasil colônia. As principais delas foram o apresamento, que servia para caçar e prender os índios, sertanismo de contrato, que destruía os quilombos e fazia outros serviços pelo interior, as de prospecção, que ia em busca de metais preciosos, e as monções, que serviam para abastecer. Essas monções eram bandeiras que iam ao longo dos rios, iam abastecendo as demais bandeiras. As bandeiras de apresamento foram várias. As principais delas são essas linhas coloridas que saíam de São Paulo em direção ao Goiás, ao Rio Grande do Sul e à região norte, pois era onde existiam as missões jesuíticas. O objetivo dessas bandeiras de apresamento de ir até as missões jesuíticas é que lá os índios já estavam acostumados ao homem branco e às atividades do lar e as atividades também ligadas à agricultura. Então, eles iam prender esses índios porque eles já eram mais fáceis de prender e de ensinar um ofício. Além desse bandeiratismo de apresamento, existiam as bandeiras de monções, cujo objetivo era o abastecimento comercial das regiões mineradoras, acontecia por transporte fluvial, através de navios, e tinha também o sertanismo de contrato. Esse sertanismo de contrato era um serviço contratado pelos poderosos com o objetivo de destruir quilombos e capturar escravos fugidos.
Além dessas bandeiras, existiu a expansão do gado, que também serviu para a expansão geográfica. O gado bovino chegou ao Brasil em 1534 por iniciativa de Ana Pimentel, esposa do donatário de São Vicente. No Nordeste, fornecia carne, leite, tração dos engenhos e transporte. Voltado para o mercado interno, uma carta régia de 1701 proibiu a criação de gado numa faixa de 100 léguas a partir do litoral. O gado ajudou a desbravar o interior, vergando o limite do Tordesilha e integrando o Nordeste, Minas Gerais e depois Sul de Minas Gerais. Aqui temos também outro tipo de bandeira, as bandeiras mineradoras, que foram as que encontraram o tão esperado ouro, né? Primeiro foi em 1699, Rodrigues Arzão descobre ouro em Minas Gerais. A partir de então, inicia-se a Corrida do Ouro, que levará ao povoamento de Minas Gerais e ao surgimento de inúmeras vilas na região. Foi a chamada Corrida do Ouro. Vamos aqui às consequências das bandeiras, né? As positivas forneceram trabalhadores para os engenhos cariocas e nordestinos. Descobriram ouro e pedras preciosas em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Ajudaram a implantar a pecuária no Nordeste. Aumento do território brasileiro com a quebra da linha do Tordesilhas. Mas teve também as questões negativas, as consequências negativas das bandeiras, como o genocídio dos índios, ou seja, a morte de milhares de índios que não queriam ser escravizados, serem presos, e o abandono da agricultura para ter a criação de gado. Vamos ver aqui o próximo conteúdo, que foi a descoberta do ouro no século XVIII. O ouro foi descoberto no Brasil pelas ações dos bandeirantes, no século XVIII, na região de Minas Gerais. O ouro de aluvião era fácil de ser encontrado, bastava uma peneira para explorar o metal. Por isso, muitas pessoas vieram para o Brasil em busca de riquezas. O ouro poderia ser explorado em lavras e nas faiscações. Vamos ver agora as mudanças que aconteceram com a descoberta do ouro. Primeiro, a mineração foi uma nova atividade econômica colonial, uma nova ocupação de trabalho para as pessoas na época. A ocupação portuguesa para além do Tratado de Tordesilhas. O ouro serviu também para que Portugal avançasse as linhas do tratado. Aumentou também a produção de alimentos e objetos necessários para a região mineradora, que antes não existia. Fez a interligação do território colonial. Portugal abriu mão do monopólio sobre a descoberta do ouro para poder comercializar. Essas foram as principais mudanças. Então, a partir dessa descoberta do ouro, né, provavelmente no século XVII, final do século XVII e início do século XVIII, devido às expedições dos paulistas, os bandeirantes, houve uma migração para o interior. As pessoas passaram a ir morar mais no interior, principalmente perto da área onde tinha ouro. Por isso foi formado várias vilas, como Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, que hoje é Mariana, e São João del Rei, entre outras. Vamos aqui a um fator que transformou quem tinha o controle sobre o ouro na época. Foi a Guerra dos Emboabas, que durou de 1707 a 1709. A causa da disputa, a causa da guerra, foi entre paulistas e portugueses, para ver quem ficava com o ouro. Os emboabas era uma palavra de origem tupi, que significa aves de pés emplumados, já que os portugueses usavam botas. Então, eles foram chamados de emboabas. Essa guerra terminou com a vitória dos emboabas, ou seja, dos portugueses. E o comerciante português Manuel Nunes Viana foi aclamado governador da cidade local onde tinha o ouro. A separação da capitania do Rio de Janeiro das de São Paulo e Minas Gerais
foi outra consequência que ocorreu a partir dessa guerra. E a fundação de vilas, né, onde hoje a gente já falou de alguma dessas vilas que também surgiram nessa época do ouro. A partir do fator que Portugal vence a Guerra dos Emboabas e obtém o controle sobre o ouro, acontece também outras mudanças. Por exemplo, a criação da Intendência das Minas, órgão encarregado de controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e fazer justiça na região. As datas, que eram os lotes que possuíam ouro, e a distribuição dessas datas. O descobridor escolhia duas. Então, quem descobriu o ouro escolhia duas datas, que eram pedaços de terra onde tinha o ouro. Uma ficava com o rei e a outra ficava com os mineradores, que tinham mais escravos. Então, quem tinha mais escravos ficavam com as datas ou as terras maiores. E o imposto mais importante era o quinto. E a cobrança era intensa, por isso que houve uma revolta do povo. Vamos aqui ao nosso exercício de fixação. Então, vocês vão copiar esse exercício no caderno. Nessa 1, você só vai copiar o enunciado e a resposta correta. Então, vocês vão completar com verdadeiro ou falso. Leiam as alternativas e coloquem V ou F. Na 2, vocês vão dizer o que era o quinto. Na questão 3, o que foi a corrida do ouro. Na questão 4, vocês vão marcar o deslocamento do eixo econômico do Brasil colônia no Nordeste para o Sul no século XVIII deveu-se. Então, vocês vão pegar qual o motivo que levou ao deslocamento da administração do Brasil de Salvador para a região Sudeste, para o Rio de Janeiro. Que fator foi esse que levou essa transformação do Brasil colônia, inclusive com a mudança da capital do Brasil? Na 5, você vai dizer o que foi a Guerra dos Emboabas, por que esta ocorreu e como terminou. Na 6, escreva o nome de cada forma de controle do ouro feita pela coroa portuguesa na época do ouro. Então, você vai colocar o nome de cada órgão de controle criado por Portugal. Na letra A, você vai dizer o nome do principal imposto sobre o ouro. Na letra B, vai dizer o nome do órgão responsável pela administração mineradora. Letra C, com a sua criação, Portugal procurava evitar o contrabando do ouro, modelando as barras e colocando o selo da coroa. Então, o que foi que Portugal criou para poder modelar o ouro e colocar o selo da coroa? Até mais, até a nossa próxima aula. Leiam com atenção e, se precisar, voltem aos vídeos